Quando a noite cai, coisas estranhas acontecem. Causos dos Inscritos. Olá, meu nome é Ingrid e sou apaixonada pelo canal Causos de Cordel. E aproveitando o espaço que vocês dedicam à história dos inscritos, venho contar um caso de família bem macabro e mal-assombrado. Essa história é contada de geração a geração por minha avó, quase num sussurro, porque ela não gosta muito de comentar. Ela conta que a mãe dela tinha 6 irmãs e a mais velha se chamava Leonora. Sempre foi muito apaixonada por um fazendeiro da região de Macarani, na Bahia. Naquela época, as meninas se casavam muito cedo, com 15 ou 16 anos. Leonora já tinha 20 anos e atormentava o pai, dizendo que só casava se fosse com o tal de Osvaldo, homem 10 anos mais velho que ela. Ele era bem de vida e não mostrava interesse nenhum por ela. Com o tempo, algumas das irmãs que se casavam tinham seus filhos, e Leonora ainda na promessa de que só se casava se fosse com esse Osvaldo. Até que um dia, ela recebeu a notícia que o Osvaldo tinha se casado lá por Itapitinga, com uma moça também bem de vida. Ela se trancou 3 dias no quarto e quando saiu de lá, disse que morria seca, mas não se casaria nunca. O tempo foi passando. Uma 6ª irmã nasceu e Osvaldo veio a falecer por picada de jararaca, deixando um filho. Leonora se tornou mais amargurada ainda. Xingava as irmãs, dizia que para uma estava gorda e para outra que estava magra demais. Jogava sal na comida ou açúcar e até terra ela jogava na comida feita pelas irmãs. Era bem desagradável a convivência com ela e até seu semblante era maligno. Até que chegou a vez da irmã mais nova ficar noiva. E ficou noiva do filho do fazendeiro, que era a paixão de Leonora. Mas antes de acontecer o casório, Leonora faleceu sem motivo algum e sem doença aparente. No dia do casamento da irmã mais nova, que se chamava Maria Teresa, o véu de noiva desapareceu. Ninguém achava esse véu. Teresa se desesperava, chorava e chorava. Teve que casar sem o véu e até virou motivo de fofoca e especulação, pois se a moça se casava sem véu, diziam que não era mais virgem. Minha bisavó contava para as filhas que de vez em quando ela sonhava com um véu, que ficava flutuando no meio da sala e sumia. Mas o sonho mais assustador que ela teve foi um que a Leonora aparecia vestida com o véu da irmã, sem roupa nenhuma e dando gargalhadas. Conforme o tempo foi passando, o casarão da minha bisavó passou por uma reforma. Retiraram o forro da casa todo, pois tinha apodrecido. Quando tiraram o forro do quarto em que a Leonora, quando tiraram o forro do quarto que era da Leonora, de lá caiu um véu de noiva. O véu de Maria Teresa. O véu estava bem poído e cheirava muito mal, um cheiro de podridão. Não se sabe quem poderia ter escondido o véu no forro. Não tinha abertura ou fresta onde alguém por maldade pudesse esconder. Quem estava no casarão no dia em que o véu desapareceu era minha bisavó, meu bisavô, minha avó e a madrinha da noiva. E nenhuma dessas pessoas faria a maldade de esconder aquele véu. Por isso, e pelas maldades cometidas em vida, acredita-se que foi a alma de Leonora que veio atormentar a irmã, que ia se casar
com o filho do fazendeiro que ela tanto amou. Olá, Rui. Me chamo Ana Angélica. Eu e meu filho de 8 anos não perdemos um causo seu. E esse causo aconteceu quando eu tinha mais ou menos 5 anos e morávamos em Tararé, São Paulo. Eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, naquela época, morávamos no sítio. E nesse tempo, eram poucos os lugares que tinham luz. Estavam colocando ainda nos bairros e ruas. Televisão então, quase ninguém tinha. E nós tínhamos. Então, era costume um vizinho ou conhecido ir lá em casa assistir TV. Nesse dia, me lembro como se fosse hoje. Era a época de Quaresma. Uma amiga da minha mãe ficou em casa assistindo TV até tarde. Não lembro bem as horas, mas acabou o filme que estávamos assistindo e ela resolveu ir embora. Ela estava com seu filho, de mais ou menos a minha idade na época. Se despediu de todos, agradeceu e saiu. Saímos no portão todos para ver ela sair, pois não era toda a rua que era iluminada. Quando de repente saiu aquele cão preto enorme na rua correndo atrás dela e de seu filho. Ela começou a gritar por socorro. Nós tínhamos um cão fila, muito bravo e grande. Meu pai soltou nosso cão e juntos saíram atrás daquela criatura enorme. Quando a criatura viu meu pai e o nosso cão atrás, aquele cão atravessou o asfalto e desapareceu na mata. Foi um sufoco, um susto enorme para todos nós. Eu me lembro até hoje daquela criatura enorme preta. Meu pai levou a amiga da minha mãe até em casa naquele dia. E nós entramos em casa e nos trancamos, até que meu pai chegasse. Essa é minha história. Eu espero que ela seja contada no seu canal. Aguardo ansiosa. Adoro seu causo, meu filho Nicolas, que me mostrou seu canal. E sempre vemos juntos suas histórias. Grande abraço, meu e de meu filho Nicolas. Olá, Rui Henrique. Meu nome é Miguel Leonardo. Eu moro na cidade de Milagres, no Ceará. Esse caso aconteceu comigo. Eu fui contratado para ser vigia noturno de um hospital. O hospital estava passando por reformas, então só havia eu no local. Sempre escutava uns barulhos estranhos vindo de dentro do hospital, mas achava que poderia ser o vento que causava aqueles sons. Na noite seguinte, escutei um barulho muito alto, vindo do necrotério. Achei estranho, pois no hospital não havia ninguém, somente eu. Olhei no relógio e percebi que aqueles barulhos aconteciam sempre perto da meia-noite. Peguei minha lanterna e fui para o necrotério, para ver o que estava acontecendo ali. Chegando lá, as portas do necrotério estavam abrindo e fechando sozinhas. Então eu me arrepiei todinho, mas tomei coragem e resolvi entrar. Lá era o único local que as luzes estavam funcionando. Quando entrei, tudo estava normal, mas de repente as luzes se apagaram e uma voz sussurrou em meu ouvido, dizendo: "Saia daqui, ou você terá o mesmo fim que eu." As luzes se acenderam e eu saí rapidamente daquele local e nunca mais voltei lá. Bem, essa foi minha história. Espero que vocês tenham gostado. Abraço a todos vocês do canal Causos de Cordel. Eu me chamo Francisco Carvalho, sou irmão do Assis Carvalho. Estou aqui para relatar o ocorrido que houve aqui há 43 anos atrás, aproximadamente, que envolvia a minha mãe e eu. Tudo por conta do meu pai.
Gente, para quem não sabe, aqui à beira do rio Longar, aqui na frente. Aqui para cá fica Nova Esperança. Desse outro lado esquerdo meu fica a antiga Rua dos Tanques, na verdade, que hoje é Rua Carvalho e Silva. Eu resido ali na frente, por detrás desta mata. Do outro lado aqui fica a beira do rio, aonde era localizada a última casa da rua, entendeu? Aonde nesta casa era um centro de macumba. Lá se praticava muitos rituais, coisas que acontecem cabulosamente em alguns terreiros de macumba. Gente, a verdade, o que aconteceu foi que a minha mãe amava demais e ama até hoje o meu pai, por se tratar do primeiro amor dela, do primeiro homem na vida dela. Ela fazia e é capaz de fazer qualquer coisa pelo seu grande amor. Só que meu pai naquela época ele bebia muito e por conta disso ele deixou a família, deixou a esposa com 3 filhos e foi morar nesse terreiro de macumba, né? A dona de lá, a mãe de santo de lá, era muito amiga dele e aí ele foi morar lá. Então minha mãe ficou desorientada, sem saber o que fazer com os 3 filhos. 3 filhos. Isso para criar e não sabia o que fazer. Quando alguém chegou para ela e disse: olha, eu sei de alguma coisa que fará com que o teu esposo volte para casa, mas tu tem que enfrentar o medo de passar por ali. E será exatamente à noite que tu tem que fazer. Mas tu não ela pode fazer. Mas ela tinha que enfrentar o medo ali por quê? Exatamente, é isso que eu vou lhe falar. Gente, aqui atrás é uma viela e por aqui era uma vereda que dava acesso à Nova Esperança. Para cá morava minha avó, então a gente tinha esse acesso para cá que encurtava o caminho para chegar do outro lado, certo? Só que, gente, é um espaço pequeno. Só que, pessoal do canal, hoje já não existe mais, né? Não existe, porque tá fechado. Isso aqui não existia, esse mato. Quero deixar claro que esse mato, que não existia, pessoal. A estrada era essa, a veredazinha, né? Era uma veredazinha estreita, mas com um mato bem baixinho que dava no meio da canela. Só, pessoal, que bem aqui sim, aqui tem um famoso pé de criuli no final da viela da Rua Carvalho e Silva, que era a antiga Rua dos Tanques. Tem 2 pés de criuli, uma árvore ali que tampa tudo. Ali já aconteceu muitos casos, entre ele um enforcamento de uma pessoa. A pessoa morreu enforcada ali, gente, já foi furado de faca. Então o povo tinha medo de passar por ali, porque também tinha a lenda, né, a história do cabeça de cuia, né, que geralmente aparece no rio. Mas como se tratava de ser perto do rio, as pessoas tinham medo. E as pessoas relatavam que apareciam coisas aí? Que diziam que viam coisas? Lobisomem, dizia que viu lobisomem. Tinha pessoas que não conseguiam dormir depois das 9 horas porque escutavam uns esturros. Agora imagine você, a gente tem que passar 7h30 da noite. 7h30 da noite. Hoje eu passo por aqui não sem medo nenhum. Mas naquela época, eu, garoto, a mamãe tinha que enfrentar acho que o pior pesadelo da vida dela. E alguém ensinou essa simpatia dela pegar um prato e uma vela acesa e trazer ela acesa sem apagar até aqui nessa encruzilhada. Para poder ter o papai de volta. Para poder o velho voltar para casa. Nossa. Bem, a pessoa que não teme a Deus acredita em qualquer coisa. E ela acreditou. Então, disse assim, mas tu vai ter que enfrentar isso aí. E a minha mãe, como eu era o filho maior, entendeu? E a mamãe, com medo de vir só, me chamou, deixou os meninos dormindo e me trouxe. Só que, pessoal, quando eu chegar ali, debaixo, perto do criuli, nem chegamos ali debaixo. Nem chegou nem se aproximar, né? Quando chegamos, mais ou menos uns 50 metros dos pés de criuli, deu aquele vento. Vocês sabem, né, que quando a noite vai se aproximando, começa a dar aquele vento, né, frio, gelado sobre as árvores. Gente,
Se a gente já estava com medo de entrar na viela, imagine agora. Deu aquele vento. Eu não sei se foi a árvore que bateu na outra e que esfregava, mas alguma coisa fez barulho lá e nos deixou assombrados. Mas passamos, chorando, a minha mãe chorando e com medo, e eu me tremendo, mamãe, Nossa. vamos voltar. E eles, não posso, eu não vou, eu tô com medo também. E nós viemos, sei que nós viemos até aqui. E aqui ela fez o ritual dela, com a luz acesa da vela, e a dirigiu para aquela casa lá no último beco da rua, e disse algumas palavras. E quando ela estava falando, eu vi um vulto se aproximando daqui, olha. Onde? Daqui Assis, exatamente. Pessoal, isso não é brincadeira. Aqui eu vi um vulto, porque a pessoa com medo, ela cria tudo. E eu não sei se era verdade ou não, mas eu vi um vulto e eu gritei, mamãe, tem uma alma ali, tem uma alma ali. Na hora que gente, é coisa séria. Isso aconteceu comigo. Eu participei disso. Isso foi real e foi assustador. Quando a mamãe estava aqui, fazendo aquilo lá, porque qualquer ritual que você pratica é satânico. Mas quando ela fez isso, que ela disse as palavras lá embaixo, naquela baixada da beira do rio, deu um estralo e passou uma coisa ali de um lado para outro. Nossa, foi cara. Assustador. E aí eu comecei a gritar e a minha mãe botou o prato no chão e nós saímos correndo aqui. Meu Deus. Quando chegamos do outro lado, ela me deu algo e graças a Deus sosseguemos, mas eu fiquei assustado por muitos dias. Eu disse que nunca mais vinha. E daquele tempo... Daquele dia em diante aí, o que aconteceu? Ele voltou. Ah, sim. Nossa. O meu pai voltou. E não voltou, não foi por causa da simpatia, gente. Acho que por Deus ver o sofrimento da velha e ver aquelas crianças, Deus concedeu o favor a ela, esse favor a ela. Mas, pessoal, graças a Deus, depois daquele tempo, essa é a primeira vez que eu venho aqui. Nossa, é verdade, é verdade. E aí, minha gente, o que vocês acharam dessas histórias? Tem alguma para contar? Então envia pra gente nesse e-mail que está aparecendo aí na sua tela. Não se esqueça de contar a história muito bem detalhada. Pode ser uma história do seu avô, de sua tia, do seu pai ou de sua mãe. O importante é que a história seja assustadora. Então, até o próximo vídeo. Colaboraram com esse vídeo os seguintes membros: